Bom, boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, pela segunda vez, muito felizes. O Rio Grande do Sul é um pedaço assim do céu para mim, gosto muito. Já vim aqui, já é a terceira vez que eu venho aqui ao estado. E para conversar sobre espiritismo, melhor ainda. Hoje não tem assim, um clima de palestra, né? Mais uma troca de ideias, um bate-papo, para colocar assim, o tema bem à vontade, que é a mediunidade. Às vezes a gente estuda a mediunidade nos grupos de estudo, ou outras vezes nós já estamos praticando, né? Trabalhando como médium, e todos, sem exceção, temos dúvidas, muitas vezes acertamos, outras vezes tentamos acertar, procuramos conversar com as pessoas, as mesmas situações que os grupos espíritas passam são as mesmas, praticamente, em qualquer lugar. Todos os trabalhadores estão se esforçando. E vamos começar, né, pelo termo mediunidade. A mediunidade é aquela ponte, pode-se dizer uma dádiva de Deus, mas é algo material, algo que está intrínseco ao nosso perispírito, precisa dos nossos órgãos corporais, né, cérebro, sistema nervoso, funcionando bem, para que possa criar essa relação entre o plano espiritual e o plano material. Então, a mediunidade é aquilo que nos liga. Segundo Allan Kardec, ou segundo os espíritos que codificaram a doutrina, no livro dos médiuns, todos somos médiuns, em maior ou menor extensão. Todas as pessoas, independente de religião, independente de etnia, todas as pessoas possuem sensibilidade, uma sensibilidade extracorpórea, extramaterial. Então, como é que isso funciona na prática? Nós podemos observar que é muito comum as pessoas, por exemplo, terem sensações ao terem contato com outras pessoas, ao entrarem em ambientes. Às vezes a gente se arrepia, às vezes a gente sente um aperto no peito, do nada, a gente nem entende aquilo. O toque, né, o encontro com outra pessoa, às vezes nos causa uma angústia, algo estranho, e aquilo também passa muito rápido. São sensações extracorpóreas. Os nossos sonhos, eles são carregados de sinais durante o que Kardec também chama de emancipação da alma, que é o sono, né, em si, quando dormimos. Muitas vezes encontramos pessoas queridas do outro lado. Irmãos encarnados, irmãos desencarnados. É um momento onde podemos trabalhar, onde podemos estudar, ter contato com os benfeitores que endossaram a nossa existência. Então, os nossos mentores, né, familiares queridos, eles nos aguardam quando dormimos para conversar conosco do outro lado. E eles nos orientam. Eles nos dizem as situações que vamos passar, como é que vai ser a solução. Mas a gente volta e não lembra muito, né? Às vezes tem uma vaga lembrança. Eu sonhei com a minha tia, que já faleceu há um tempo, mas eu não me lembro direito o que era. Com certeza foi um encontro. Às vezes a gente fica querendo uma comunicação de alguém que já foi, uma carta mediúnica, e os familiares já entraram em contato conosco, a gente já sonhou, eles já estiveram na nossa casa. É comum, às vezes, família reunida, às vezes festas, né? E a gente se lembra, nossa, a mamãe gostava dessa festa, né? Quer dizer, o familiar está por ali também. E alguém capta isso de alguma forma. As premonições, a intuição principalmente.
Emmanuel nos diz que todos nós, todas as pessoas encarnadas, estamos desenvolvendo, educando a nossa intuição. Então acontece muito na vida de todo mundo também. Se a gente for parar um pouquinho e começar a pensar, às vezes a gente lembra de uma pessoa, toca a campainha, a pessoa está chegando. Mãe, né, com relação aos filhos, então é uma ligação profunda. A mãe sente o que está acontecendo ali, muitas vezes, e devido até à proximidade. Então a intuição é algo comum a todos nós, e nós estamos ali educando essa intuição. O corre-corre do dia, as questões materiais, o apego, meio que nos tiram dessa rota. Nós paramos de parar, né, para perceber essa questão espiritual, porque damos mais valor às coisas da matéria. E isso também é um fato. Então não é que isso abafa, mas nós saímos daquela sintonia. Nós temos essa percepção extracorpórea. Então temos que dedicar um pouco também a isso. Orações, meditações, né, refletir, pensar sobre a questão e não ficarmos tão voltados para as coisas puramente materiais. Nos ajudam nesse ponto. Agora Kardec, também no Livro dos Médiuns, traz uma novidade, que é a questão que ele chama de mediunidade ostensiva, que é aquele médium que tem praticamente a faculdade mediúnica, que é muito conhecida e trabalhada nas casas espíritas, nos grupos espíritas. A pessoa tem a faculdade, tem a psicografia, a vidência, e ela já tem uma relação mais direta, já percebe individualidade, né? O espírito é uma individualidade, é um ser que está ali. Então o médium ele já consegue sentir os espíritos em algum grau maior do que esse que eu falei de todos, né? Essa sensibilidade que todos nós temos. São umas faculdades mediúnicas ostensivas, efeitos intelectuais, efeitos físicos, e eles estão presentes. Será que só os espíritas possuem a mediunidade ostensiva? De maneira alguma. Qualquer pessoa pode nascer com algum tipo de faculdade ostensiva. E às vezes a pessoa nem sabe, passa uma vida inteira sem saber que possui aquilo, né? Às vezes cai em sofrimento, a mediunidade sofrida, torturada. Tem muitos casos assim. Às vezes desenvolve num outro centro religioso, de acordo com aquelas verdades que eles estudam lá. Nas outras religiões, nós temos as faculdades mediúnicas também, né? Às vezes a pessoa é lá, né, encarado como se fosse um dom, como se fosse algo assim, e nós aqui entendemos que é algo simples, inerente ao ser. Kardec vulgarizou, ou seja, tornou comum. É para todos. Então, na casa espírita, a gente não precisa ter uma hierarquia, um sacerdócio, algo assim que distingue, né, que destaque. O trabalhador da mediunidade é um ser que deseja evoluir, que deseja crescer. E se ele percebeu em si as questões da mediunidade, ele pode colocar aquilo em prática. Por que não? E temos que lembrar aí nesse ponto que a mediunidade, ela não é o fim em si mesma. A mediunidade é um meio. Ela tem que ser um meio. Para quê? Para se fazer o bem, para se fazer a caridade, auxiliar irmãos encarnados e desencarnados. Certo? A mediunidade ela está no mundo, no nosso planeta de provas e expiações, para isso. A mediunidade, pela mediunidade, só fazer fenômenos mediúnicos sem objetivos de caridade,
não tem sentido algum. Principalmente para nós que já estamos estudando esse plano espiritual e tentando entender, né, as questões da verdade. A mediunidade, ela é o trampolim para o bem. Ivone Pereira, um grande médium, escreveu o livro Memórias de um Suicida. Ela tem uns livros autobiográficos que ela fala muito sobre a questão mediúnica. E Bezerra de Menezes, seu mentor espiritual, explica para ela que a mediunidade se dá devido a um não acoplamento entre perispírito e corpo na reencarnação. Então, nós, na pátria espiritual, o nosso perispírito está vibrando numa frequência diferente. Ou muito acima, ou seja, um ser de muita luz, muito iluminado, ou abaixo do esperado. Pessoas que desencarnam e que passaram por questões difíceis na matéria, por problemas. Daí o que acontece? Quando essa pessoa vai reencarnar, o perispírito está numa frequência diferente do corpo e há uma não acoplação, como se não encaixasse alguma coisa ali direito. E isso é que dá a mediunidade em nós aqui na Terra. Então é como se fosse uma troca, né? Na espiritualidade estamos com o perispírito numa densidade baixa, porque passamos por vícios, por paixões, porque agredimos, porque não controlamos nossos sentimentos, e isso tudo prejudica nosso perispírito. E ao invés de reencarnarmos, muitas vezes, passando provas difíceis e expiações, por esse fato, esse ser consegue vir com a mediunidade. Ele vai trabalhar e fazer o bem, e ao mesmo tempo ele vai conseguir modular novamente seu perispírito. Ele vai conseguir voltar para uma faixa de equilíbrio, ou seja, a lei do acerto, a lei da ação e reação. A doutrina espírita nos diz que nós podemos resgatar débitos antigos pela dor ou pelo trabalho. Né? O que é mais fácil? O que é que nós desejamos? Ou o que nos é possível fazer? Então a mediunidade, ela é esse caminho. A mediunidade é esse ponto, né, que ajuda o médium em todos os sentidos. Desde, né, vidas passadas associadas a essa questão. E o trabalho mediúnico, Kardec também nos coloca lá o ABCD, né? O livro dos médiuns é um livro técnico com todas as explicações. É importante médiuns estudarem obras que vão apresentar um cunho prático. Então, os livros de Ivone Pereira, que eu citei, a coleção de André Luiz, que é primordial, porque vemos lá, né, como é que funciona esse intercâmbio, essa interação, plano espiritual, espíritos aqui próximos a nós, quem são esses espíritos. É uma obra assim, realmente fantástica, que nós devemos ler e reler, né, estudar em grupo, sozinho, voltar em livros que já lemos, pegar temas, tópicos, né? Sempre auxilia a clarear as nossas dúvidas. O médium, né, no trabalho, um ponto fundamental desde o início é a questão da espontaneidade. A mediunidade tem que ser algo espontâneo. Nós percebemos e vamos então deixando aquilo meio que sair de dentro para fora, e a gente vai ali naquele curso, tentando entender o que está acontecendo, sem forçar o acontecimento. Então não existe essa coisa de falar assim, eu quero ser médium. Eu quero ser médium e ter vidência. Isso não funciona,
porque não é assim, vem de dentro para fora, nós já nascemos com a mediunidade ostensiva ou não nascemos. E a mediunidade, ela pode se apresentar em qualquer época da existência. Uma pessoa com 10 anos, uma criança pode apresentar, é o que a gente mais vê chegar nas casas espíritas hoje, pais com crianças apresentando mediunidade. Pode apresentar na adolescência, na juventude, na madureza, na idade maior. Não tem assim muito, né, uma sequência. Qualquer momento, mas tem que apresentar de forma natural. Não existe um curso, quando se fala em curso de médiuns, estudo de mediunidade, é para que a gente pegue um conhecimento filosófico, científico, um embasamento. Não é para que nós nos tornemos médiuns, porque não existe, não tem como. Não é porque eu leio um livro, estudo, faço um curso, apostilas, que a mediunidade vai apresentar só por isso. Não é assim, ou eu tenho ou eu não tenho. O estudo vai auxiliar, vai me ajudar, né, eu ter firmeza, vai me instruir, vai me dar segurança, proteção. Então, a espontaneidade. Por exemplo, no caso da faculdade da psicografia, Kardec diz que até durante 6 meses, se a pessoa está sentindo, né, uma tendência para psicografia, ela pode se sentar na mesa, né? Aí é a organização da casa espírita, e durante 6 meses ela pode colocar papel, lápis, caneta. Se ela tiver a faculdade, até 6 meses a faculdade apresenta. Se passou disso, ela deve deixar, porque com certeza não vai ser, né? Talvez seja outra faculdade. Para a gente perceber como é essa questão da espontaneidade e o quanto ela é importante. Senão você pode anular o fruto antes do amadurecimento, tentando, né, ser muito precipitado. E se a pessoa possui a faculdade mediúnica, seja ela qual for, e deseja trabalhar numa casa espírita, primeiro é o querer, né? Tem que partir do médium. Quando você se escolhe para trabalhar, aí então você vai passar pelas questões, né, a chamada disciplina, que a gente sempre comenta, né, nos nossos grupos, a disciplina que o médium tem que ter. Lembra lá do Emmanuel, o Espírito, quando surgiu, Chico Xavier ainda era jovem, na cidade de Pedro Leopoldo, começando com muitos fenômenos mediúnicos, psicografando poetas, as pessoas começando a procurá-lo. E o Chico, naquele momento de juventude, ele teve medo, né, segundo relatos, ele teve uma confusão mental, e ele saía, quando tinha um tempinho, para as matas, em volta da cidade de Pedro Leopoldo, e chegava até o Ribeirão, para fazer uma oração, para ficar com ele mesmo, para pensar em Jesus, pedir caminhos. E um dia ele recebe a visita de um espírito chamado Emmanuel, que era seu mentor espiritual, responsável pela parte da psicografia. E Emmanuel diz para ele, olha, se você realmente quer trabalhar, primeiro passou um mel, né? Falou que era só 30 livros. E foram quase 500. Primeiro ele falou, não, são só 30 livros. E não era nada, né, gente? Foi quase 500. Mas ele disse, o que eu preciso fazer? Ele falou, você precisa de 3 coisas. Disciplina, disciplina e disciplina. A primeira disciplina do médium é o horário, é a frequência à casa espírita, ao grupo espírita. O médium precisa do trabalho na casa espírita, porque é aqui que estão as energias do grupo material e espiritual. Mediunidade é uma coisa séria, né? Então nós temos que desenvolvê-la seriamente, ou educá-la, né? Desenvolver não é bem o termo, mas educá-la seriamente. Então a primeira disciplina do médium, gente, é conseguir fixar num grupo espírita.
ter horário, estudo. E é a mais fácil de todas. Às vezes a gente luta tanto para ter horário, acha tão difícil, mas é a parte mais fácil. Por quê? Porque a mediunidade, ela não é uma torneirinha que você abre a hora que você quer e fecha a hora que você quer. A mediunidade é 24 horas. Então, o médium vai, aos poucos, aprendendo a lidar com essa sensibilidade em todos os lugares. Porque nós não ficamos só na casa espírita. Nós temos nosso ambiente familiar, nosso ambiente de trabalho, a via pública, um ambiente de lazer, convive com as pessoas. Então, como é que o médium vai aprendendo a lidar, a andar por esses lugares? É um trabalho de uma vida. Aos poucos, cada um vai descobrindo. E às vezes há ambientes que o médium passa até a descartar, né? Porque não acrescentam em nada, e outros que são mais agradáveis. Justamente por quê? Porque o médium é essa antena, esse polo que capta os fluidos em todos os lugares que vai. Então ele está percebendo, né? Ambientes, pessoas, espíritos. Às vezes você está no seu ambiente de trabalho, você sente até um mal-estar em casa, e ali não é um ambiente da casa espírita. Você não vai fazer comunicação espírita na rua, no banco, no seu trabalho, né? Então, como lidar com isso? Eis a grande chave da disciplina, né? Muita seriedade, muita oração, muita confiança em Deus, muita fé, muito acreditar nos espíritos bons, né? Que estão conosco, porque é um grande desafio. E com esse exercício, a gente vai ganhando a guarda da espiritualidade também, né? A guarda dos espíritos protetores da casa onde frequentamos, e eles começam a estar conosco, no nosso lar, começam a nos auxiliar. Por quê? Porque é interessante manter o trabalhador bem, para que ele possa vir trabalhar e ajudar a muitos. Então, o trabalhador de qualquer área, não só da mediunidade, vai ganhando a guarda dos espíritos protetores. Porque eles querem que as pessoas estejam bem, caminhando, saudáveis, trabalhando, para que eles possam vir fazer o bem através de nós, né? Nós ainda no mundo de expiações e provas, nós somos instrumentos do bem maior, somos as mãos dos espíritos superiores, para que eles façam o bem a todos. A mediunidade, ela se dá, né, o fenômeno mediúnico, de uma maneira bem interessante. Porque muitas pessoas ainda pensam que o espírito entra dentro do corpo da pessoa, né? E isso não existe. O espírito não entra na mão, na cabeça, no pé. Não existe essa coisa dessa posse. Há uma junção fluídica. Quando o médium se concentra para o trabalho, acontece um fenômeno que é a expansão do seu perispírito. O perispírito dilata como uma aura em volta do médium. E o espírito que vai comunicar faz a mesma coisa. A aura dele também dilata o perispírito. Quando aquele espírito aproxima do médium, há um entrelaçamento de fluidos. E o espírito passa a sua ideia ou sensações ou emoções para o médium através de fluidos. No caso de um espírito necessitado, um espírito doente, ele aproxima do médium, o médium começa a captar dor, raiva, medo, insegurança, e o médium passa a traduzir aquilo em palavras. O médium empresta os seus sentimentos para aquele espírito.
e se dá a comunicação. No caso de um espírito já consciente, que já compreende os mecanismos, ele projeta no cérebro do médium a ideia que ele pretende passar e o médium transmite o recado, a comunicação. Agora vocês imaginam, esse fenômeno acontece não só dentro da casa espírita, não só no momento do exercício. Quando nós estamos no nosso dia a dia, principalmente quem tem a mediunidade ostensiva, e nós estamos com os nossos sentimentos muito aflorados, ou a gente está super feliz, ou muito triste, ou com muita raiva, nós também expandimos o nosso perispírito. Então, no meio de uma briga, a gente está com o perispírito totalmente aberto. E vocês imaginam o que não está chegando ali para nós, né? O que é que na vibração que nós estamos entrando. Então, isso é uma realidade. E as pessoas chegam a adoecer. Procura no médico, não acha doença. E a pessoa está doente e não sabe o que é. São as ligações espirituais. São essas ligações fluídicas, né? O passe auxilia muito, né? O trabalho do passe, né? A frequência à casa espírita, mais a vigilância, a oração, vai nos garantir bem mais, né? Nesse processo. E nós hoje, eu acho que a gente pode dizer que nós vivemos numa sociedade adoecida espiritualmente. Porque esse fenômeno acontece com muita facilidade e a sensibilidade na vida de todos nós está aumentando cada vez mais. Cada vez mais nós temos pessoas renascendo mais sensíveis, mais abertas ao plano espiritual. Então, feliz de quem encontra um caminho, né, como a doutrina espírita, porque ela nos explica, ela não nos retira do problema, mas ela nos dá ferramentas, ela nos faz pensar, ela nos auxilia, né? E nós começamos, de alguma forma, a caminhar para o lado correto, sem deixar ficar mais como joguete, né? Para um lado, para o outro. Então, o fenômeno mediúnico, ele se dá dessa maneira. É perispírito com perispírito, né? O passe também é algo interessante, porque no livro dos médiuns diz que a pessoa não precisa ter mediunidade ostensiva para aplicar passes. Qualquer pessoa pode fazer isso. Então está lá no livro dos médiuns, basta a pessoa desejar, se preparar, óbvio, estudar, entender o que é aquilo, que qualquer um pode ser um trabalhador do passe, desde que deseje e que busque, né? É algo que pode ser, que é inerente a todos, a questão do passe. E a mediunidade, ela vai aos poucos, né, transformando, ela não fica sempre da mesma maneira, é como se fosse algo assim plástico, moldável. Talvez uma faculdade mediúnica se apresenta, mais adiante ela se encerra e vem outra coisa, principalmente no início, na eclosão da mediunidade. O médium sente várias coisas. Às vezes, no início, o médium incorpora, tem vidência, ouve, tem sensibilidade demais, e aquilo vai afinando, geralmente para uma ou duas faculdades. Uma sobressai um pouco mais, a outra fica de apoio, e a pessoa vai se encontrando ali no seu caminho. Mas, para isso, precisa de outra coisa que é um ponto fundamental na vida do trabalhador, a persistência.
A mediunidade se constrói com persistência, com vontade, com fé, com confiança. E a persistência é fundamental. Não tem como você estabelecer um trabalho se vai à casa espírita um dia, volta dali a 6 meses. Depois pula mais 6 meses. Não funciona, a coisa não vai, né? Você não sai daquele ponto inicial, porque precisa de dedicação para a gente ir avançando nas fases. Então, a persistência, ela vai auxiliar o médium a fortalecer a sua faculdade, a entender a sua faculdade, que isso é primordial, porque às vezes tem 10 pessoas que são médiums de incorporação. A gente sabe que o fenômeno é semelhante, mas cada um tem a sua peculiaridade. E para a gente descobrir a nossa peculiaridade, exercício mediúnico, persistência no trabalho. É muito comum quem frequenta um trabalho mediúnico, se começar a observar, vai ver que cada médium tem mais, não sei se seria facilidade ou sintonia com um tipo de espírito. É interessante isso. A faculdade mediúnica, ela tem muito a ver com a pessoa em si, né? Então, há médiuns que eles geralmente recebem mais espíritos suicidas, por exemplo. Ele tem mais facilidade. Há médiuns que às vezes recebem mais espíritos doentes, que desencarnaram de algum tipo de doença. Outros recebem mais médiuns, assim, com muito ódio no coração, com sentimento de vingança. Então, isso você vai descobrindo com o exercício da faculdade. Semana após semana, na simplicidade do trabalho, no estudo, né, no equilíbrio. E aí você vai percebendo as dúvidas, que são muitas no início, né? Será que sou eu? Será que não é? Será que realmente aconteceu? É um fenômeno? Não é um fenômeno? Isso tende a ir passando com a presença, com a persistência no trabalho. Se a gente desiste, a gente não avança, nunca vai saber, né? E os espíritos, eles auxiliam também. Eles vão ajudando o médium, eles vão mostrando para o médium como se fosse fases, né? Nossa, essa pessoa trabalhou 5 anos, não falta, está persistindo, vamos dar um empurrão, né? Como se fosse assim. Então, eles mesmos vão mostrando, direcionando, colocando situações que vai fortalecendo a confiança do grupo. E o grupo espírita em si, nós temos que ter aquela máxima de Jesus, né? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Esse tem que ser o fundamento nosso, nas casas espíritas, em todos os trabalhos. O médium tem que ter confiança no grupo. Ele tem que ter liberdade de poder falar. Olha, estou com dúvida. Alguém pode me ajudar? Aquela hora que aconteceu tal coisa, o que vocês acharam, né? O médium tem que ter essa liberdade de saber que ele vai ser acolhido no grupo espírita e não julgado, né? Ele vai ser acolhido, elucidado. Se acontecer qualquer coisa, ele sabe que ele pode continuar, que todos estão ali, ombro a ombro, mãos dadas. Ninguém está acima de ninguém. Então, essa construção, essa intimidade, esse amor, ele tem que existir entre todos os trabalhadores, as pessoas frequentes. E dentro dos grupos mediúnicos, né, idem, a mesma coisa. E isso é que faz o médium ir adiante, segurar as mãos, né, todos realmente ali unidos. Porque o objetivo maior é o bem, é a caridade, é o amor. E nós vamos partindo para o encerramento.
é uma conversa, né, como eu disse, e são pontos que nós estudamos na Casa Espírita. São pontos que estão nas obras, e é importante a gente estar repassando essas coisas. Tem uma história muito interessante de um senhor que foi a uma casa espírita e ele estava se sentindo muito mal. Ele chegou, assentou, tomou passe, e no final ele procurou o presidente da casa e disse: olha, minha vida está difícil. Eu acordo tonto, não durmo às vezes direito à noite, dores pelo corpo, vejo vultos, tenho tremores, e às vezes uma tristeza, eu passo dias na cama, prostrado, e eu não sei mais o que eu faço, né? Aí o presidente disse para ele: olha, parece ser mediunidade. O senhor já tomou o passe hoje? Ele falou: já tomei. Sentiu melhor? Não. Aí o presidente pensou e falou assim: vem cá. Levou ele para a câmara de passe, chamou vários médiuns e fez um passe ali coletivo, vários médiuns só com ele ali na câmara. Terminou, falou: e agora? Ele falou: nossa, eu estou sentindo bem, parece que eu recebi uma transfusão energética. Ótimo, então o senhor melhorou, né? E ele foi embora. E aí chegou na outra semana, ele voltou à casa espírita. Olha, presidente, eu saí daqui muito bem, mas quando foi no outro dia, estava tudo igual. Voltou todo mal-estar, vultos, cabeça tonta, passando mal, quase não dormia essa noite. Aí ele pensou a vida, né? Falou: não, nós vamos fazer um tratamento com você. E aí chamou os médicos, fizeram ali um mini desobsessão e falou, mais passe. Ele saiu super bem de novo, mas na outra semana voltou do mesmo jeito. Não tinha melhorado nada, né? E aí o presidente da casa espírita olhou para ele e falou assim: eu já sei. Eu vou chamar os amigos, nós vamos custear uma viagem para o senhor, nós vamos fazer uma vaquinha, lá em Minas a gente chama vaquinha, para juntar um dinheiro e pagar uma passagem para o senhor ir lá em Uberaba sábado, visitar o Chico Xavier, ir lá no Grupo Espírita da Prece, e quando o senhor vê o Chico Xavier, o senhor vai pedir um passe para ele. Eu tenho certeza que ele, com aquele amor, ele vai atender o senhor. E ele falou: tudo bem. E assim eles fizeram, né? O homem tomou o ônibus no sábado, foi para Uberaba, chegou lá, entrou naquela fila imensa para falar com o Chico, e o Grupo Espírita da Prece, acho que era um quarto desse tamanho aqui, era muito pequenininho, né? Até que ele chegou lá na porta, e ele entrou, o Chico lá na mesa, psicografando, e a pessoa que passou ele para dentro colocou ele sentado assim, bem no primeiro banco. A pessoa ficava sentada, logo era chamado para passar pelo Chico e já saía, né? Quando ele assentou, o Chico colocou a caneta na mesa, olhou para ele, deu um sorriso. Aí ele pensou: nossa, meus pedidos foram atendidos. Eu acho que eu nem vou precisar falar nada, que o Chico vai me dar o passe, né? E o Chico se levantou, veio em direção a ele, sorrindo, e ele já pôs até as mãos assim, né? Pensou: o Chico está vindo me dar o passe, né? Fechou o olho. Aí, de repente, ele escutou: João, abre o olho. Aí ele abriu o olho, o Chico estava na frente dele, né? Aí ele olhou, o Chico disse assim: João, hoje eu acordei com uma dor de cabeça muito grande. Eu achei que eu não ia conseguir vir trabalhar, mas Emmanuel logo me surgiu e disse assim: Chico, aguenta firme até a hora do trabalho, porque o João vai estar lá no trabalho hoje e ele vai te dar um passe e você vai melhorar. E aí eu vim aqui hoje, João, confiando no seu passe. Levanta que você que vai me dar um passe. E aí ele levantou, o Chico se assentou
Ele muito sem graça e o Chico, né, esperando o passe. E aí ele deu o passe no Chico. Quando ele terminou, né, o Chico agradeceu, todo carinhoso, falou, muito obrigado, né? Você tem mãos poderosas, muita energia, você tem que continuar trabalhando. E o Chico voltou para o trabalho. E ele muito sem graça, né, sem saber o que fazer, quando ele olhou, a fila já virou para o lado dele, né? As pessoas já pensaram, nossa, se ele deu um passe no Chico e o Chico ficou bom, esse homem é um passista, né, excelente. E ele deu passe em todo mundo que quis, né? Voltou para casa e já foi para o centro com uma nova proposta, né? Ele percebeu que ele estava com excesso de energia, que ele tinha era que trabalhar e não ficar esperando. O remédio era o trabalho, né? E o remédio de todos nós médiuns é o trabalho, gente. Remédio para médium é trabalho, não tem outra alternativa, né? O médium que quer se manter equilibrado, que quer se manter fortalecido, é o trabalho. Não tem outro caminho. Então, que Jesus nos abençoe. Muito agradecido de estar aqui, manter nessa conversa. E nós vamos fazer uma psicografia. É isso. Eu acho que não trouxe as folhas. Ah, aqui. Às vezes a gente faz a psicografia, quando tem palestra, é uma psicografia rápida, são 10 minutos, e é uma mensagem, geralmente, de cunho geral, para todos. Não são cartas consoladoras, nem nada assim individual. Então eu peço, né, a vocês a concentração por alguns minutos. Se o nosso irmão quiser tocar um violãozinho, muito bom, para ajudar a gente a concentrar. 10 minutos, mais ou menos, em oração, né? E a gente faz a leitura. Obrigado. Obrigadão.
Bom, veio uma mensagem, vou fazer a leitura. A oração é veículo poderoso de cura espiritual. Desobstrui antigas cargas plasmadas em nosso interior, permitindo transfusões fluídicas que nos restabelecem o corpo espiritual, projetando-se na carne. Quem ora projeta luz no próprio coração, clareia a trajetória, ilumina caminhos que passará estando mais fortalecido. É o farol que dispõe a criatura ao início de novos ciclos da transformação íntima, marcada desde o alvorecer do ser. A oração abre portas, desfaz antigos enganos, fortalece a renúncia e nos leva às conquistas da fé, da coragem, da humildade e da paciência. Nos permite novas reflexões quanto ao perdão e nos faz vibrar em sutilíssimas sintonias, quais o amor de Deus que paira pelo universo e a caridade abençoada que nos promove a evolução. Irmãos, resignemo-nos ante as provações da existência. Caminhemos com Jesus. Ele nos estende as mãos e conseguimos fazer o mesmo sempre que nos dispomos a orar. Do irmão do auxílio. Muita paz, Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça foi um espírita. Até a outra vez que eu estive aqui eu falei sobre ele. Ele, um grande trabalhador espírita. Ele era tetraplégico, cego e fazia palestras, viajava pelo Brasil afora. E hoje ele já está na pátria espiritual, né? Então é essa mensagem. Que assim seja. Muito obrigado mais uma vez. Sim.